Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa O que é Ser Brasileiro, aqui no Espaço Cubo Itaú. Nosso programa tem o apoio da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. E a nossa convidada de hoje é Liliane Rocha, da Gestão Cairós. Liliane Rocha, que bom te receber aqui, seja bem-vinda ao que é Ser Brasileiro. Obrigado, viu, pela presença. Obrigada pelo convite. Liliane, quem é você? Essa é a pergunta do $1 milhão. Quem somos? Poderia fazer várias linhas narrativas, né? Mas eu acho que talvez em função da minha profissão e desse momento de país, eu acho que vale a pena dizer que eu sou uma mulher negra, lésbica, de 41 anos de idade, empresária, professora, autora de livros, que tem buscado deixar uma contribuição na sociedade por meio das empresas, tornando-as mais inclusivas. Ai, que bom ter você aqui. Que bom. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. São Paulo. E você, a primeira infância você passou com a sua mãe, não é isso? Como é que você pode dizer sobre a sua infância? Como é que foi? Acho que ela é como a de muitos milhares de brasileiros, né? Acho que eu não sou nada exceção quando a gente de novo fala de cenário de Brasil e de cenário de pessoas negras no Brasil. Então, na primeira infância, morando com a minha mãe, a gente passou por uma situação de extrema pobreza, morei em barraco de 18 metros quadrados, chão de barro. Na época, ela tinha um marido violento, né? Então, passei toda essa vulnerabilidade. Que não era seu pai. Que não era meu pai, que é um homem maravilhoso. Mas acho que foi muito marcante, né? Essa infância pobre, na periferia de Guarulhos. E aí, depois, em torno dos meus 9 anos de idade, fui morar com meu pai. Um homem, acho, diferenciado, né? Um homem da geração do meu pai, que pega uma filha mulher para criar aos 9 anos. Ele resolveu assumir você. Resolveu assumir, né? Trazer, por conta da pobreza, é isso? Por conta da pobreza, acho que para me dar condições melhores. Na época, solteiro, né? Então, assume essa responsabilidade de trabalhar moderno, né? e criar uma filha. E eu brinco que esse único diferenciador, assim, porque meu pai não era classe média alta, né? Não ia ter uma grande mudança na minha vida. Mas eu saí da linha da miséria, saí de um lar violento e pude passar a me preocupar com coisas que uma criança, um adolescente normal se preocupam, né? Estudar em escola pública, mas estudar, pensar o que eu queria, né, da vida, como que eu poderia deixar uma contribuição. E aí essa única mudança, acho que mudou toda a história da minha vida. Sim. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era bancário. Bancário? Bancário. Ele trabalhava no Banerj, no Banco do Estado do Rio de Janeiro. Você está falando com muito carinho do seu pai, né, e tudo mais. Você estudou em escola pública, né, que você está falando. Vocês conversavam alguma coisa sobre questão de racismo, de preconceito? Havia esse papo ou ainda não? Sabe que é interessante, né? Porque minha mãe é negra e meu pai é negro. Mas acho que pouco a gente conversava sobre a questão racial. Quando meu pai casa com a segunda esposa dele, que é a Cida, que é minha madrasta, que eu amo muito também, assim, profundamente, que é uma mulher branca, mais formada em serviço social, portanto, com uma visão, talvez, da questão racial no Brasil, a gente começa a trocar um pouco mais sobre isso. E aí eu, nessa infância, nessa adolescência, fazendo perguntas que eu acho que muitos negros fazem em casa, né? Olha, mas se na minha ancestralidade tem brancos e negros, tem africanos, mas também tem portugueses, por que eu tenho que falar que eu sou negra, né? Não posso falar, porque meus colegas da escola falam que eu sou branca. E aí ela, não, mas olha, a gente tem uma questão aqui no país, um histórico de racismo, escravocrata. Ela já tinha essa visão. Já tinha essa visão e que diferencia a realidade que as pessoas vivem no dia a dia. E pessoas com o tom da sua pele, com seus traços, com o seu fenótipo, devem se afirmar a partir dessa ancestralidade. E aí ela começa a me trazer esse repertório. A partir dessa experiência que você teve com a Cida, né? Você acabou fazendo uma escolha de faculdade que tinha alguma relação com isso ou não? Você fez relações públicas, né? Tinha já algum desejo teu olhar em relação à inclusão, ao racismo? Eu fui procurar a faculdade, acho que de uma forma bem juvenil, assim, o que eu gosto de estudar? Eu gosto de estudar filosofia, antropologia, sociologia,
a forma como a gente fala com as pessoas, o que movimenta as pessoas a fazerem coisas, tomarem decisões. E aí, quando eu fui bater nas grades dos cursos, dos eventuais cursos, Relações Públicas era um curso que trazia aquelas questões todas. Até na época, o sonho do meu pai era que eu fizesse direito, que ele veio a fazer depois mais velho, mas naquele momento ele ainda não tinha feito, ele tinha muita vontade que eu fizesse, que eu me tornasse advogada. E eu passei na PUC e passei na Casper, passei na PUC em Direito e na Casper em Relações Públicas e graças ao bom Deus, eu olhei a grade de comunicação, ela falou ao meu coração, e embora não fosse uma profissão até então tradicional no Brasil, né, acho que, imagina, virei para o meu pai, vou fazer Relações Públicas. O que é Relações Públicas? O que faz, O né? que faz um Relações Públicas? Mas aí eu optei por essa formação, por sinergia com a grade curricular que eu vi. E tinha negros ali na faculdade? Não tinha negros na faculdade, não tinha negros na faculdade. Eu acho que eu tive 2 marcos, assim, interessante nessa entrada da vida adulta, né, que começaram a marcar um senso crítico em relação às questões que a gente tem no Brasil, né? Um foi a faculdade, porque na minha escola pública tinha um monte de negro, na minha faculdade privada, né, que é uma das referências do país, já não tinham tantos negros. Tinha um ou outro, acho que além de mim na sala mais 2, mas pouquíssimos, não tinham professores negros, obviamente, e no segundo ano da faculdade eu comecei a procurar um programa de estágio. E passei em mais de um até, e escolhi uma empresa holandesa do setor de eletrônicos, e aí para mim foi o baque. Aí quando juntou ali com a faculdade, que eu entrei na empresa, e aí realmente ali não tinham negros mesmo. Então na faculdade já tinha reduzido, mas na empresa não tinha. E aí eu lembro que naquele momento eu comecei a pensar que alguma coisa estava talvez fora da ordem ou em dissonância entre a realidade de alguns lugares e a realidade da vida, né, que eu vivia na prática do dia a dia. Mas foi nessa empresa que você foi trabalhar na área de sustentabilidade? Foi nessa empresa. Isso é legal. Porque nessa empresa, lá em 2005, tinha uma área de sustentabilidade estruturada, eu uso o que eu aprendi nessa empresa até hoje, e uma área de diversidade. Inclusive, eu nem acho que eu teria entrado nessa grande empresa se ela não tivesse, né? Mesmo a empresa não tendo negros, como você está falando, né? Mesmo a empresa não tendo negros, mas tinha LGBT, tinha pessoal de baixa renda, tinha mulheres na esse liderança, olhar. tinha um olhar tá. de um programa, né? E eu entro num processo seletivo de comunicação, me migram para um processo de sustentabilidade, no final falaram, olha, você passou, mas a gente achou que você tinha afinidade com uma outra área, que é desenvolvimento sustentável, que olha para questões ambientais, sociais e de diversidade. E eu lembro claramente que eu perguntei, vocês vão me pagar para fazer isso? Sério? Se quiser, eu faço de graça. Mas você achou que tinha relação com a sua formação? Achei que tinha tudo a ver com a minha vivência, porque na época eu já fazia parte de grupo de jovens, eu já fazia voluntariado, eu já tinha uma leitura de que eu tinha conseguido acender, eu achava, né, já naquele momento, não, tô bem, venci na vida, né, e acho que outras pessoas merecem também vencer na vida, como eu, tal. E nos projetos da faculdade eu sempre colocava esse olhar nas empresas, né, as empresas têm que fazer alguma coisa social e ambiental, já faz, não faz. Então, quando eu entendi que isso existia corporativamente, eu falei, gente, que bacana, que oportunidade legal, claro que eu topo, né, e fui. Você estava falando agora de ascender na vida. Você chegou em algum momento a acreditar em meritocracia? Eu acho que sim. Eu acho que eu passei bem esse momento desse meu primeiro, do meu segundo emprego acreditando em meritocracia, me matando assim, né? Faço até hoje, estudando, me matando de estudar, trabalhando muito, vendo ali, né, o meu pai, a minha madrasta, mesmo minha mãe com uma situação de vida mais difícil, né? Mas uma mulher negra da geração dela, passando por muitas violações, mas ali também batalhando e tudo mais. Mas aí eu acho que eu tive 2 marcos, assim, quando eu comecei a ressignificar a meritocracia. Acho que o primeiro deles foi minha viagem para a África do Sul, que eu ia em lugares de média renda, né? Na época eu já era gerente numa outra grande multinacional e via muitos negros. E aí eu falei, gente, mas por que aqui tem negros, lá não tem, né? Se eu vou num restaurante que a conta dá R$100 no Brasil, já não tem negro nem garçom, até hoje. E aí eu lembro que eu comecei a estranhar e num dado momento, parei um homem num estabelecimento e falei, né, venho do Brasil, lá não vejo tantos negros, por que aqui tem negros? E ele falou, olha, porque a gente teve uma das maiores políticas de ações afirmativas da história e isso mudou a nossa vida. Meu pai usou as ações afirmativas, eu, certa medida, usei, minha filha já não usa, e estar nesses espaços, e aí eu comecei a entender essa questão
das políticas de ações afirmativas e como elas não precisa um indivíduo por um esforço homérico, né? Todo mundo se esforçando por igual, a gente tem mais oportunidades iguais para todo mundo. E acho que nessa mesma última empresa eu entrei como gerente. E eu lembro que eu pensava assim, ao dia que eu chegar gerente, né, que eu já tiver a formação ABC, o inglês, eu não vou mais passar por certas questões que eu passo. E não, nessa última empresa que eu trabalhei, que eu entrei já como gestora, América Latina, Projetos Brasil, Peru, Colômbia, China, Estados Unidos, uma renda super bacana. Eu lembro no primeiro dia alguém me parou no corredor e falou, nossa, contrataram uma mulher negra para esse cargo? Falaram isso para você? Falaram isso para mim. E nessa mesma empresa também, numa avaliação de desempenho, uma gestora, acho que até num gesto ali, uma tentativa de boa vontade, falou, acho que você devia começar a usar roupa de marca e fazer chapinha, porque você é negra. Pronto, falei. Caramba. Então, meu cabelo, minha vestimenta, assim, Aquilo muito incomodava, questionada. né? Acho que gerava um incômodo, um estranhamento, né? Não era usual naquele lugar. Sim. E aí eu comecei a pensar, nossa, né? Não, na verdade, né? Não tem uma questão de mérito, porque jamais era para eu estar ouvindo isso nesse momento de carreira. E talvez seja o momento que eu mais estou ouvindo, porque como é o meu cargo mais alto até então, é onde a minha presença talvez, mais né? gera estranhamento. Qual o maior mito da meritocracia? Eu já acreditei na meritocracia e aprendi a duras penas que não. Né? Que um único marcador identitário seu, ser negra, ser mulher, ser lésbica, ser pessoa com deficiência, ter mais de 50 anos, um único marcador, ele vai fazer com que a meritocracia não te abrace, jamais, independente do que você conquiste e faça ao longo da sua vida. A gente está em 2023, século 21. Você acha que existe no Brasil cidadania para negros, indígenas, LGBTs? O que a gente está chamando de cidadania, né? Assim, se a gente estiver chamando de cidadania, por exemplo, na Declaração dos Direitos Humanos de 48 fala, né? Artigo 23, todo ser humano sem qualquer distinção, homem, mulher, branco, negro, homossexual, heterossexual, todo ser humano tem direito de acesso ao mercado de trabalho. Na gestão Kairos, a gente tem um estudo, até trouxe aqui para mostrar para vocês, o estudo Representatividade e Percepção, um censo multissetorial da gestão Kairos, feito entre 2019 e 2021, com 26 mil respondentes em grandes empresas que são referência. Uma empresa que faz um censo é uma referência, ela tem um CEO que já entendeu a importância desse tema. Nesse censo super recente, a gente tem que, na liderança, nível gerente e acima dessas grandes empresas, mulheres, 25% do quadro funcional. Negros, 17%. Pessoas com deficiência, 2,7%. Orientação sexual, lésbicas, gays e bissexuais, 5,4%. Pessoas trans, identidade de gênero, travestis, transexuais, não chega a 1%. Uma subrepresentatividade extrema nas grandes empresas brasileiras quando a gente olha na liderança. Temos cidadania? Queria te perguntar o que é humano. O que é humano? O que é ser humano, né? Eu acho que ser humano é a gente conseguir olhar, representar, entender, acolher essa diversidade, essa pluralidade de 8 bilhões de pessoas que coabitam o planeta Terra nesse momento, que são todas diferentes, que acho que até algum tempo atrás, talvez, humanitariamente, a gente pudesse se dar o luxo de fingir, de desperceber que outras pessoas, outras vivências existiam, mas hoje a gente não tem mais como se dar esse luxo. A quantidade de pessoas que há no planeta, com, de novo, uma quarta revolução industrial que interconecta todos nós, a ponto de termos uma pandemia global, evidenciando vulnerabilidades e diferenças de direitos, nos colocam de cara com o que é ser humano. Para todos nós, para nós que estamos aqui e para as pessoas que não estão aqui, mas que estão nesse momento em outros lugares do Brasil e do mundo, de novo, talvez em situações de extrema vulnerabilidade, esperando que a gente finalmente consiga ter esse olhar de coletividade humana. E a partir desse olhar, a Liliane criou a gestão Kairos para trazer diversidade, sustentabilidade para dentro das empresas. A gente vai contar essa história no segundo bloco. Até já!
gente volta aqui com a entrevista com a Liliane Rocha. Eu já dei um spoilerzinho ali no final do primeiro bloco, dizendo que a partir desse olhar que você parece que sempre teve, né, e foi desenvolvendo ao longo da vida, criou a gestão Queiroz para poder trazer sustentabilidade, diversidade para grandes empresas. Como é que foi o surgimento da Queiroz? Eu acho que tem dois caminhos pelos quais eu costumo responder isso. Um é, como a maior parte das empreendedoras, de certa forma, das empreendedoras mulheres e das empreendedoras negras, por necessidade. Chegou um momento que eu entendi que havia uma violência, explícita ou implícita, dentro do mundo corporativo, que me impediria, por exemplo, de ascender a determinados espaços dentro do mundo corporativo. Uma diretoria, uma vice-presidência, uma presidência. Entendi que alguém já tinha escolhido por mim qual era o meu lugar e que talvez eu não pudesse, de fato, escolher onde era o meu lugar. E fiquei me debatendo com isso. Nosso lugar é onde a gente quiser. Não é? E foi um processo muito doloroso. Em algum momento eu acho que eu falei, não, pera, meu lugar realmente ele tem que ser onde eu quiser, porque senão a minha vida perde sentido, significado. Então essa acho que talvez seja o roteiro de mais dor dessa vivência que é verdadeiro, que me motivou. E o roteiro mais inspiracional e mais bacana e também verdadeiro, que num dado momento eu pensei, nossa, mas qual que é o estágio de maturidade, de diversidade e sustentabilidade dessas grandes empresas? Porque eu passei por empresas que estavam numa vanguarda futurística, num mundo que me encantava os olhos, num mundo onde todo mundo tinha lugar, num mundo onde estava todo mundo se mobilizando para essa mudança. E passei por empresas onde esse olhar ele não estava posto ainda, ele não estava colocado, tudo era muito duro, as ausências eram muito marcadas, as presenças eram muito rechaçadas. Então, como pegar o que de melhor eu vi e levar para outros lugares? Mas nesse momento eu ainda não sabia se eu ia conseguir ter o alcance que eu queria. Então, por isso que essa história, né, eu pensava isso, mas eu não sabia também que alcance que eu ia ter. Mas era uma coisa que eu pensava, poxa, aquelas boas práticas precisam estar levadas, né, para outros lugares. Uhum. E por que Queiroz? O que significa? Queiroz, meus amigos da faculdade achavam meio brega. Em algum ano lá do curso da faculdade, eles falaram, você não vai falar isso no dia da apresentação. Eu falei, eu vou. Kairos, um dos sentidos, né, é o tempo contado com as batidas do coração, que eu acho que é o que eu mais gosto e que sou um pouco brega, às vezes, para quem escuta. Gente, mas dá para sonhar sem ser brega. Tempo contado, olha que coisa linda, com as batidas do coração, coisa mais, né? Mas tecnicamente, é uma palavra que vem da origem grega e faz uma antítese ao tempo de cronos, cronológico, passado, presente e futuro, para um tempo do momento oportuno. E eu gosto muito, porque quando a gente pensa, né, nessa mulher negra, lésbica, de origem de baixa renda, numa casa de parede de papel, né, de madeira, com chão de barro, passando por tanta vulnerabilidade, imagine se essa Liliane de hoje falasse para aquela Liliane, olha, você, né, terá espaço, falará com as pessoas, transformará a vida de outras pessoas, ajudará numa mudança transformacional e cultural que esse país e o mundo precisam. Né, aquela Liliane ia falar, imagina, né, mas quem é você? Não tenho nem reconhecimento com você. Quem é você? Né? Eu nem conseguiria perceber que essa Liliane, que era eu. Então, acho que esse tempo do momento do Kairos, onde tantas pessoas, né, minha mãe, meu pai, a Cida, tantas empresárias, nossa, eu tive a ajuda de muitas empresárias, Flávia Moraes, Laura Ultramari, Mara Cristófani, Fábio Santiago, teve muita gente que sedimentou um caminho para que eu viesse até essas possibilidades e que são verdadeiros achados, né? Assim, verdadeiros acontecimentos milagrosos, digamos assim. Como é que você dá na prática o trabalho? Da gestão Kairos? A gente usa todo o processo de gestão que as empresas já têm. Tem uma frase que eu tenho falado muito que é assim, grandes empresas do setor privado se gabam em ser boas de gestão. Se gabam, às vezes, até de ser melhor do que o poder público em gestão e do que organizações sociais. E são mesmo, né? Porque tudo tem métrica, tudo tem meta, tudo tem que acontecer numa determinada velocidade. Então, é justamente isso que a gente usa. Processos de gestão das empresas para que elas tenham mais diversidade, mais inclusão, sejam mais sustentáveis. Por exemplo, fazendo um diagnóstico. Qual que é o diagnóstico da diversidade? O censo. A gente vai lá e faz um censo. Olha, a gente acha que a gente é inclusivo, a gente acha que não tem preconceito, todo mundo aqui tem seu lugar. Tá, vamos ver qual que é o percentual desses grupos de diversidade?
Vamos entender qual é esse percentual na liderança? Vamos escutar essas pessoas? 80% da empresa, 90% da empresa acha que somos bons em diversidade. Mas espera, quem que é 90% da empresa? Vamos perguntar para as mulheres da empresa? Para os negros da empresa? Se elas acham que estão valorizadas, que tem diversidade? Vamos fazer entrevistas individuais, focus groups, entender quais são as problemáticas, comparar com outras empresas no Brasil e fora do Brasil? Aí, a partir desse diagnóstico, vamos fazer planejamento, metas e indicadores de curto, médio e longo prazo para contratação, retenção, desenvolvimento, cultura organizacional. Beleza, agora vamos então disseminar, fazer um processo de sustentação, palestra, workshop, guias de diversidade, comitês de diversidade, pactos setoriais e por aí se vai. Vamos fazer de verdade. Vamos fazer de verdade. E você fala uma coisa que é um termo, diversity washing, né, que eu acho que é muito importante você explicar e você tem falado muito sobre isso. Desde 2016 que eu tenho falado sobre diversity washing, lavagem da diversidade, cunhei esse termo, registrei esse termo. Foi uma inspiração que me veio a partir da conversa que a gente tinha na época, muito latente sobre greenwashing, né, que era a lavagem verde, e fazendo uma analogia. Então, a lavagem da diversidade como empresas que entenderam que negros, mulheres, pessoas com deficiência, LGBT, são públicos consumidores, fazem serviços, produtos, campanhas voltadas para essa parcela da população, sem necessariamente trazer essa parcela da população da porta para dentro. Então, a gente fala, né, imagina, quando eu falo assim, 25% da liderança das empresas são mulheres, a gente fala que é isso. 17% da liderança são negros. A gente fala não. Mulheres negras, interseccionalidade, despenca 3%. A gente fala impossível. Porque a gente tem ouvido tanto as empresas falarem de diversidade que a gente tem uma percepção de que está melhor. Sim. Uma percepção que não é verdadeira. Por quê? Porque fala-se muito, como diria né, os antigos, fala-se muito e faz-se pouco. Você até tem um livro, né, que você trouxe, Como Ser um Líder Inclusivo. Por onde começar? Como ser um líder inclusivo? Comportamentalmente, né? Que eu acho que fica mais fácil para as pessoas. Tenha mais empatia, dialogue mais, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Tenha conhecimento dos seus vieses, porque quando a gente pergunta assim, você é racista? Ninguém é. Você é machista? Ninguém é. Você é LGBTfóbico? Ninguém é. E o Brasil tem das piores estatísticas globais quando a gente olha para essas... Você é capacitista com pessoas com deficiência? Ninguém é. Quem é? O outro. É sempre o outro. Então, conhecer os nossos vieses, respeitar as pessoas e o mais importante, que é o quinto deles, é coloque na prática. Saia hoje na rua e faça uma coisa diferente. Converse com alguém que você não conversaria, olhe para a sua equipe e pense, poxa, né, essa minha equipe é diversa. Veja aquela pessoa da sua família que normalmente não está inclusa, que está distante, que parece introspectiva. Essa pessoa é introspectiva ou os temas que ela traz, por algum motivo, não estão sendo acolhidos na família, né? Como que a gente está lidando com as pessoas? Um comportamento. Isso que você está falando é muito interessante, porque a gente aqui no canal, né, a gente também tem muitos pequenos empreendedores, né, que assistem o canal. E às vezes a gente escuta muito falando assim, mas esses projetos de diversidade e inclusão são projetos muito grandiosos, muito caros, são para grandes empresas e tudo mais. O que você poderia falar para esse pequeno empreendedor que quer começar um projeto desse? Mudar esse olhar, né? Ampliar o olhar. Então, mesmo um pequeno empreendedor, ele compra algo de alguém, né? Ele tem fornecedores, ele compra a matéria-prima de alguém. Quem são esses fornecedores? Eu sempre escolhendo os mesmos fornecedores? Eu estou escolhendo fornecedores da minha própria comunidade? Eu estou escolhendo pequenas fornecedoras também do mesmo tamanho da minha empresa para trazer para esse processo? Quem são os meus clientes? Por menor que a empresa, às vezes eu falo, nossa, é uma vendinha pequenininha. Tá, mas quem compra na sua vendinha de doces? Como que as pessoas se sentem acolhidas na sua vendinha de doce? Será que tem alguém que não está vindo na sua vendinha de doce porque não está se sentindo acolhido por esse ambiente, por esse espaço? O que você fala? Como você comunica? Então, de novo, é no detalhe. A diversidade e a inclusão, ela acontece nos detalhes. A sustentabilidade acontece nos detalhes. Que matéria que você está usando? O que você está fazendo com o copo? Você está deixando a luz apagada ou acesa? Você está deixando a torneira ligada ou desligada? É no detalhe. Pequenos... 1 milhão de pequenos detalhes, né? 1 milhão de pequenos detalhes fazem a diferença no dia a dia de todo mundo. Você falou do que significa Kairos, né? O tempo do momento, não é isso? Que tempo você quer ver chegar no nosso país? Que tempo.
Talvez mais do que tempo eu quero ver chegar, em que tempo eu quero ver chegar, né? Uma coisa que eu tenho 41 anos, já falei. Quantos anos mais eu vou viver? Mais 40? Vou viver até os 80? Será que eu verei em vida? Será que eu verei em vida acontecer as coisas pelas quais eu luto? Eu acho que não, mas eu gostaria que sim. Então, o momento que eu gostaria de ver no Brasil, ainda viva, ainda no meu tempo, é um momento de mais igualdade. É um momento de chegar em prédios corporativos e ver mais negros, mais pessoas com deficiência, mais variedade de corpos, mais pessoas gordas. É um tempo no qual eu gostaria de ver mulheres na liderança de grandes empresas, mulheres presidentes e CEO, mulheres nos conselhos de administração. Eu gostaria de ver no Brasil um presidente negro. Eu gostaria de ver no Brasil um presidente que fosse uma pessoa com deficiência física. Eu gostaria de ver no Brasil, imagine, a gente não consegue nem imaginar isso, um presidente que fosse um homem trans, uma presidente que fosse uma mulher trans. Eu gostaria de ver esse país diverso e inclusivo que a gente vê nas ruas, nos lugares e postos de tomada de decisão. Liliane, o que é ser brasileira? Ser brasileira é ser, no país, talvez, de mais diversidade e mais miscigenação do mundo, alguém que ainda precisa ter um olhar crítico para questões como essas que a gente está falando aqui hoje, porque elas não são naturais e naturalizadas. Então, mas por que você fala que é negra? Porque me apontaram a minha negritude. Quando eu fui entrar num lugar e não me deixaram entrar, me apontaram que eu era negra. Por que você fala que é lésbica? Porque me apontaram a minha homossexualidade. Quando eu não posso andar com a minha noiva de mão dada na rua, porque alguém pode vir e me bater, estão me falando que eu sou lésbica. Estão me apontando que eu estou chegando nos mais 50, mais 60. Porque eu sei que quando eu chegar lá, talvez eu não valha mais nada para o mercado de trabalho. Então, ser brasileiro é saber que a gente tem um dos países com maior diversidade e biodiversidade do mundo, ainda precisando falar dessas questões. Que bom que você está aqui falando essas questões que daqui a um tempo não sejam mais necessárias, né? Obrigada, Liliane. Obrigado. Prazer demais te receber. Obrigada. Olha, agradeço ao Cubo Itaú, a Abrace e agradeço especialmente a você que está sempre aqui com a gente no Que é Ser Brasileiro. A gente se vê na semana que vem. Tchau.